Começa agora, na sua 96,7. Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar. Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Começamos mais um Universitária Esportiva e ao meu lado, Emanuele Madeira. E ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. No boletim temos notícias sobre natação, Fórmula 1, basquete, handebol, ginástica artística, além de você ficar sabendo das comemorações do Dia Internacional do Skate aqui em Teresina. E no Bola na Rede vamos falar sobre a semifinal do Campeonato Piauiense, do jogo de ontem entre Flamengo e Comercial, Libertadores, Eurocopa, todos com os comentários de Flávio Meirelles. Então continue sintonizado que o Universitária Esportiva está no ar. O segundo Festival de Música Instrumental de Teresina apresenta Saideira Session, uma programação recheada com o melhor da música instrumental regional, de 3 a 7 de julho no restaurante Tambo Mambo, a partir das 10 da noite. Saideira Session do segundo Festival de Música Instrumental de Teresina. A boa música espera você no Tambo Mambo, Rua das Tulipas 825 Jockey. Realização Prefeitura de Teresina, Fundação Monsenhor Chaves. Apoio ao Tech Studio, Tambo Mambo e FM Universitária. Universitária Esportiva. Boletim esportivo. Jade Barbosa não vai mais disputar as Olimpíadas de Londres. A Confederação Brasileira de Ginástica confirmou ontem que a atleta foi cortada do grupo que disputará os Jogos de Londres por conta de divergências entre relação a patrocínio e uniforme. Ela não participou dos treinos realizados na última semana no Rio de Janeiro e faltou novamente às atividades de ontem. Jade fazia parte de um grupo de ginastas convocados para uma semana de treinos no Rio de Janeiro, junto a Adrian Gomes, Bruna Yamamoto Leal, Daiane dos Santos, Daniela Hipólito, Etienne Franco, Gabriela Soares, Arumi de Freitas e Letícia da Costa. Mesmo sem a versão oficial da atleta, a Seleção Brasileira de Ginástica já convocou uma substituta para Jade. Trata-se de Laís de Souza, que participou da Olimpíada de Atenas em 2004 e Pequim em 2008 e agora vai se juntar ao grupo nessa semana de treinos. Serão esses treinamentos que vão definir as 7 atletas que vão para o período de aclimatação, que vai determinar as 5 atletas que vão representar o Brasil nos Jogos. Jade participou dos Jogos Olímpicos de Pequim com grande destaque, quando conquistou posições inéditas para a ginástica brasileira. Classificou-se para 3 finais e conseguiu um 10º lugar, a melhor colocação nacional na categoria até então. Ela tem 2 bronzes em campeonatos mundiais conquistados em 2007 e 2010. Glauber Silva, um dos brasileiros que representariam o país nos 100 metros borboleta nos Jogos de Londres, está fora das Olimpíadas. Ele foi banido ontem por 2 anos após ser flagrado no exame antidoping com níveis de testosterona acima do permitido. Flávia Delaroli e Pamela Alencar, também flagradas, levaram um gancho de um pouco menor, de 3 e 6 meses, respectivamente. Ontem, Glauber foi julgado pelo painel antidoping da Confederação Brasileira, no qual foi decidido o afastamento de 2 anos das competições. De acordo com a entidade, ficou comprovado que a testosterona não era proveniente do seu corpo, que comprova o doping. Glauber foi flagrado no torneio Tentativa Olímpica para Londres 2012 em maio. Na ocasião, ele obteve sua classificação para os Jogos Olímpicos nos 100 metros borboleta ao lado de Caio Márcio. Com a divulgação do resultado analítico adverso, ele perdeu sua vaga na Olimpíada. A suspensão conta a partir do dia 16 de junho, data em que foi afastado provisoriamente pela CBDA. Flávia Delaroli e Pamela Alencar, flagradas no mesmo torneio, tiveram penas mais brandas. A primeira foi suspensa por 3 meses por ter sido flagrada com a substância tuminofetano em seu organismo. A alegação de Flávia foi a de que a substância está presente no medicamento Rinofluimucil, da qual a nadadora faz uso frequentemente. Apesar de a CBDA ter julgado que a atleta não teve a intenção de melhorar sua performance, Flávia foi suspensa por negligência. Já Pamela Alencar foi flagrada com a substância furosemida. O caso é semelhante de César Cielo e seus companheiros de treino, flagrados no ano passado também com furosemida. À época, Cielo foi absolvido e pôde disputar o Mundial de Xangai. Pamela Alencar foi suspensa por 6 meses, já que não pôde comprovar a forma que a substância entrou no seu organismo. No caso de Cielo, o nadador alegou a contaminação de um de seus suplementos alimentares.
E a seleção brasileira feminina de handebol venceu Cuba na noite de ontem pelo placar de 34-24 em jogo disputado no ginásio Castelinho, em São Luís. O duelo foi o segundo de uma série de 3 partidas amistosas entre as duas seleções. O Brasil teve bom início de partida, trabalhando bem as jogadas, porém ao longo do primeiro tempo as cubanas melhoraram e a parcial terminou com placar apertado de 15-12. Já na segunda etapa, o Brasil foi encaixando melhor as jogadas e melhorou na defesa, conseguindo assim fechar o embate por 34-24. Silvia Helena e Ana Paula, nascidas no Maranhão, foram atrativos a mais para a torcida local. Brasil e Cuba se enfrentam novamente na capital maranhense amanhã às 16 horas. E a equipe Mercedes pode deixar a Fórmula 1. A debandada dos alemães aconteceria caso fique comprovado o envolvimento de Bernie Eccleston no suposto caso de suborno do banqueiro alemão Gerhard Gribowski. O banqueiro teria recebido o equivalente a 50 milhões de reais para ocultar informações sobre os negócios de Eccleston. Segundo o jornal alemão, esse escândalo pode não ser tolerado pela montadora, que diz em seu estatuto não compactuar com as atitudes imorais das quais Eccleston está sendo acusado. No começo de 2011, o alemão acusou Eccleston de tentar comprar o silêncio dele como forma de evitar problemas com as autoridades fiscais do Reino Unido. Preso no começo do ano passado por suspeita de corrupção e fraude fiscal, o banqueiro que está sendo julgado nessa semana já foi julgado, pegou 8 anos de prisão intermédio à negociação da venda dos direitos de transmissão da Fórmula 1 para a atual detentora, a CVC. E a seleção brasileira de basquete fez mais um bom amistoso na noite de ontem e derrotou a Nigéria pelo placar de 104-65. Assim como na partida diante da Nova Zelândia, os comandados do técnico Rubem Magnano mostraram um jogo consistente e conseguiram segurar os africanos no torneio Eletrobras de basquete, quadrangular de preparação para as Olimpíadas de Londres. O melhor jogador do Brasil em quadra foi o pivô Anderson Varejão, que anotou um double-double de 18 pontos e 11 rebotes. Alex com 17, Guilherme Giovannoni com 16 e Marquinhos com 15 pontos também tiveram boas atuações. A seleção de Rubem Magnano volta à quadra hoje para enfrentar na última partida do torneio a seleção da Grécia. 4 jogadores de vôlei de praia do Brasil e da Argentina se enfrentarão neste sábado no primeiro desafio internacional da temporada em Teresina. O evento tem um novo formato a partir deste ano e conta com quartetos dos 2 países, formados por 2 homens e 2 mulheres se enfrentando. A equipe brasileira será formada por Fernandão, Luciano, Isabel e Chailine e comandada pela campeã olímpica Sandra Pires. Yamer Hamed, Pablo Soares, Silvana Oliveira e Georgina Klug integram o time da Argentina. As integrantes femininas do time argentino estão no Brasil desde a última semana. Elas jogaram a Continental Cup em Saquarema e estão ansiosas pela disputa em Teresina ao lado de seus compatriotas. A partida desse sábado é a primeira do desafio internacional. No dia 21 de julho, o jogo ocorre em Manaus. No dia 11 de agosto, duela em Joinville. Em 1º de setembro, é em São José do Rio Preto. A partida acontece no Parque da Cidade, localizado na Avenida Duque de Caxias, zona norte de Teresina. E pela primeira vez, o Brasil vai chegar aos Jogos como um dos principais forças mundiais no judô. A histórica classificação de atletas em todas as categorias de peso, no masculino e no feminino, deixou a comissão técnica da Confederação Brasileira de Judô otimista e confiante em um desempenho igualmente satisfatório em Londres. Como parte de um plano de metas traçado com base em resultados recentes, a entidade acredita que o país pode voltar com pelo menos 4 medalhas das Olimpíadas. O primeiro objetivo era classificar os 14 atletas nas 14 categorias de peso. O segundo e terceiro pontos serão postos à prova na capital britânica, conquistar 4 medalhas, sendo uma de ouro, e alcançar pelo menos uma final no feminino. Se a meta for alcançada, o judô brasileiro terá o seu melhor desempenho em Olimpíadas. Até o momento, os Jogos de Los Angeles em 1984 apresentaram os melhores resultados. Na ocasião, a seleção comandada pelo treinador Masao Shinohara terminou a disputa com 3 medalhas. Douglas Vieira faturou a prata, enquanto Luiz Omura e Walter Carmona ganharam bronze.
Na época, o judô feminino ainda não era disputado. Em Pequim, o país repetiu o número de 3 medalhas ganhas, mas todas foram de bronze. Thiago Camilo e Leandro Guilherme foram ao pódio no masculino e Caitlin Quadros tornou-se a primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha em um esporte individual nos Jogos. Na próxima semana, de 3 a 6 de julho, os 14 judocas que defenderão o Brasil nas Olimpíadas treinarão no Rio de Janeiro. No dia 16, todos embarcam para Londres. Na competição, o país vai ter 10 cabeças de chave. E o primeiro dia de competição no Troféu Brasil de Atletismo foi muito bom para o país. Ontem, Keila Costa passou para a final do salto triplo, Mauro Vinícius da Silva, o Duda, avançou à decisão do salto em distância. E o Brasil conquistou 6 medalhas nos 10 mil metros rasos, somando masculino e feminino, com o Cruz Nonata tendo quebrado o recorde da competição. Nos 10 mil metros rasos, a piauiense Cruz Nonata ficou com o ouro e ainda superou o recorde do Troféu Brasil com 32 minutos, 15 segundos e 72 centésimos. A marca anterior pertencia a Roseli Machado, que fez 32 minutos, 39 segundos e 60 centésimos em 1995. O pódio da prova foi completado por Fabiana Cristina da Silva e Adriana Aparecida da Silva, ambas com 2 minutos acima do tempo de Cruz. Mesmo com o novo recorde, Cruz ficou muito decepcionada por não atingir o índice olímpico de 31 minutos, 41 segundos e 78 centésimos. A piauiense disputa amanhã a prova dos 5 mil metros, prova que lhe garantiu a medalha de prata no Pan-Americano de Guadalajara em 2011. Nos 10 mil metros rasos, a piauiense Cruz Nonata ficou com o ouro e ainda superou o recorde do Troféu Brasil com 32 minutos, 15 segundos e 72 centésimos. E para quem gosta de skate, nesse final de semana tem uma programação especial para comemorar o Dia Internacional do Skate. Nesse sábado, dia 30, será o Go Skateboarding Day. Haverá uma passeata saindo da Avenida Frei Serafim, finalizando com a competição chamada Game of Skate na Praça Auxílio Lago, no Jockey, conhecida como Praça dos Skatistas. Haverá uma estrutura privilegiada para atletas e para o público, com arquibancadas móveis, iluminação direcionada à área da competição, sistema de som, locução e isolamento da área de competição. O pernambucano Rafaelo Trator Oliveira ganhou a chance de fazer a luta de abertura do UFC 148, o mais esperado do ano, no mesmo card de Anderson Silva. Mas o lutador de 30 anos admitiu que uma derrota pode significar o seu adeus ao principal evento de MMA do mundo. Com apenas uma vitória em 5 combates no UFC, Trator tem um contrato para mais 2 lutas. O que não significa muita coisa. Ele perdeu seus 2 últimos combates e no evento em Las Vegas precisa fazer jus ao apelido para bater o cubano Yoslandi Izquierdo. Para continuar no evento, Rafaelo promete remontar as origens de seu apelido. Apesar do retrospecto desfavorável no UFC, Trator busca inspiração na sua única vitória na organização contra John Gunson na edição 108 em 2010. Depois de encerrar sua primeira passagem pelo UFC com 2 derrotas e 1 vitória, Trator conseguiu uma sequência de 4 triunfos seguidos e foi repatriado por Dan White após brilhar no Recife Fighting Championship. Mas seu retorno não foi bom. Acumulou 2 derrotas seguidas, uma por finalização para Gleidson Tibau e outra por nocaute para Yves Edwards em outubro do ano passado. Independente de lutar no UFC ou em outros eventos, Trator tem sustento garantido nos Estados Unidos. Ele mora há 4 anos em Knoxville, trabalhando como treinador de jiu-jitsu. Depois de conseguir o sonho de ser lutador profissional, Trator tem no UFC 148 uma oportunidade chave para alcançar seu próximo objetivo: ser reconhecido como um dos melhores do mundo. Universitária Esportiva volta já. Vem aí o 2º Festival de Música Instrumental de Teresina. Abertura dia 2 de julho com a Orquestra Sinfônica de Teresina às 20 horas no Palácio da Música. E de 3 a 7 de julho, shows com grandes nomes da música nacional e regional no Teatro do Boi a partir das 7 da noite. Grupo Cama de Gato, Armandinho, Luizão Paiva Quinteto, Chico Pinheiro, Marcos Suzano e muito mais. 2º Festival de Música Instrumental de Teresina. Realização Prefeitura de Teresina. Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves. Apoio Altec Studio Tambo Mambo e FM Universitária. Universitária Esportiva. Bola na rede.
Duas noticiazinhas rápidas ainda. Ontem, pela 4ª rodada do Mundial Universitário de Handball, só aconteceram jogos no masculino. A Turquia venceu por 36 a 33 o chinês Taipei. A Coreia do Sul venceu o Kuwait por 48 a 21. A República Tcheca foi derrotada por 21 a 24 pela Polônia. E o Brasil e Portugal ficaram no empate 32 a 32. Hoje, no feminino, o Brasil joga às 18h30 contra a República Tcheca, fazendo o último jogo da rodada. E no Grand Prix de vôlei, o Brasil venceu a China por 3-1. Com o resultado, a seleção feminina conquista 3 pontos, ficando na 3ª colocação na fase final do torneio. Thaís Eixelha dividiu um posto de maior pontuadoras com 18 pontos cada. O jogo aconteceu hoje, amanhã às 8h30 da manhã. E agora sim, é a vez dele, bola na rede. Flávio Meirelles já está aqui com a gente para comentar o jogo de ontem entre Flamengo e Comercial. Vamos começar em Flamengo e Comercial. Bom dia, Flávio. Bom dia, Neila, bom dia, Emanuele, bom dia, ouvintes da FM Universitária. Pois é, ontem nós tivemos o primeiro jogo entre Flamengo e Comercial pelas semifinais do Campeonato Piauiense. E o Flamengo surpreendeu muita gente, goleando o Comercial por 4-1 numa atuação excelente do Clube Rubro-Negro. Um time que foi muito seguro na defesa, que foi letal nos contra-ataques. O Comercial começou a partida melhor, principalmente com Barata pela direita e com Juari se movimentando bastante, mas o Flamengo se utilizou bem dessa arma, que é os contra-ataques, e assim marcou seus 3 primeiros gols. Primeiro com o Flavinho, numa arrancada do Bruno Paraíba pela direita, depois com o Luiz Henrique, numa roubada de bola no meio campo, Célio lançou o Luiz Henrique, bateu no cantinho do Neto, e novamente com o Luiz Henrique, já com 39 minutos do primeiro tempo, numa bola lançada, inclusive muito polêmico o lance, o Polozzi até hoje está reclamando, driblou o goleiro, mandou pro gol. No finalzinho do primeiro tempo, o Comercial ainda diminuiu 3-1 e dava-se a impressão de que o bode voltaria pro segundo tempo, mais fortalecido, e o time chegou novamente a dominar os minutos iniciais da segunda etapa, mas aí teve a lambança da partida. O alemão recuou a bola pro Neto, na hora que o Neto ia soltando o chutão, a bola quicou, bateu no montinho artilheiro, subiu, o Neto chutou, a bola voltou em direção ao gol. Aí, para evitar que o gol fosse marcado contra, ele tocou com a mão na bola. O árbitro marcou tiro livre indireto, na cobrança de falta o Luiz Henrique rolou, e o Ítalo, que tinha perdido 2 chances muito improváveis, muito claras, não desperdiçou essa e mandou para as redes, fazendo 4-1. O Comercial, mesmo inferior na partida, numericamente falando em relação a gols, continuou tentando diminuir o placar, mas o Flamengo contou com um Robson inspiradíssimo debaixo das traves, fez uma defesa, como diria nosso amigo Chico Filho, à la Gordon Banks, quando o Alisson finalizou uma bola dentro da pequena área, depois na cobrança de escanteio o Robson foi pegar uma bola milagrosamente, e no finalzinho do jogo, num chute de fora da área do Jefferson Pipoca, que ele também defendeu a bola que tinha endereço certo, ia lá na casinha da coruja, lá onde a coruja dorme, mas o Robson voou e fez a defesa. O engraçado disso tudo é que essa foi a 4ª partida entre Flamengo e Comercial no ano. Nas últimas 3 partidas, o Flamengo tinha empatado 2, empatou na final do torneio da movimentação e acabou perdendo a decisão nos pênaltis. Tinha empatado no próprio Lindolfo Monteiro por 2-2 e perdeu na última rodada da fase de classificação do Campeonato Piauiense por 1-0 para um time misto, um time recheado de reserva do Comercial. Quando chegou na hora do pega pra capar, parece que o Flamengo ontem estava muito concentrado. O meio de campo do Flamengo foi muito bem e os atacantes eles se aproveitaram muito dos ataques em velocidade, se aproveitaram de uma lentidão da defesa do Comercial e fizeram a festa nos contra-ataques. O Célio também que foi muito bem na partida. Muito bem, Célio muito bem, o Zusa marcando feito um leão, o Samuel que substituiu o Jorginho Paulista na lateral esquerda muito bem, jogou muita bola. Luiz Henrique jogou muito bem. O Luiz Henrique é um excelente jogador. O problema, eu até estava comentando ontem na rádio, fazendo transmissão ao lado do Sidney e do Chico Filho. O Luiz Henrique é muito bom, ele é muito confiante. Só por ele ser muito bom e muito confiante, ele prende demais a bola. E aqui no Piauí a gente tem uma mania de dizer, o cara que prende muita bola a gente chama de delegado. O Luiz Henrique prende tanto a bola, mas tanto, que daqui a pouco ele vai ser nomeado secretário de segurança. Meu Deus, ele fez essa piada ontem ao vivo na rádio e tá repetindo. Ele não para.
Flávio, mas o Comercial tá disputando também a Série B, começou no domingo antes de disputar a semifinal do Campeonato Piauiense. Será que não teve também esse desgaste de jogadores preparando para a Série D, se preparando depois para a semifinal? Com certeza, foi uma coisa que eu venho falando desde o início do campeonato. O Comercial é muito forte, é um dos candidatos ao título, mas vamos ver como é que o Comercial vai lidar com essa jornada dupla de disputar a Série D e disputar o Campeonato Piauiense. O próprio Polozzi, depois da partida, falou que o time estava muito desgastado e tal. Não é uma desculpa das melhores. Por quê? Porque quando o Campeonato Piauiense estava sendo disputado regularmente, havia jogo quarta e havia jogo final de semana. Ou era quarta e domingo, ou era quinta e sábado, enfim, eram 2 jogos por semana. Por que que eu tô dizendo que para esse momento essa desculpa não é tão válida? Porque o Comercial não foi obrigado a viajar para fora do estado, como vai ser obrigado a viajar agora no final de semana, vai para São Luís, como vai ser obrigado a viajar para Amapá, vai viajar para Mato Grosso, vai viajar para Tocantins. Por enquanto, essa desculpa não pode ser utilizada. Mas é lógico que se você for comparar o desempenho físico dos atletas, é evidente que o desempenho físico dos atletas do Flamengo foi melhor. Por quê? Porque o time estava de folga há 2 finais de semana. O último jogo do Flamengo foi contra o próprio Comercial na última rodada da fase de classificação. Comercial não, depois disso enfrentou o Araguaína no Albertão e depois jogou ontem contra o Flamengo. Mas por enquanto não vale essa desculpa. E depois do jogo de ontem, vamos falar como está a situação do Comercial para a segunda partida da semifinal. Exatamente. Com o 4-1 do Flamengo ontem sobre o Comercial, o Flamengo pode perder por até 2 gols de diferença no jogo de volta, que ainda assim se classifica para a final do Campeonato Piauiense. Já o Bode precisa vencer por 3 gols de diferença. Vencendo por 3 gols não importa se é 3-0, se é 4-1, se é 5-2, se é 6-3, por aí vai. É uma vitória a partir de 3 gols de diferença. Porque se vencer de 4-0 também se classifica, meu povo. Não vão pensar que é só por 3 gols de diferença não, viu? A situação ainda está complicada porque o Comercial não tem mais o Deusdete Melo para disputar a partida. A federação ainda não divulgou o novo estádio e o Flamengo tenta trazer o segundo jogo também para o Lindolfo Monteiro. Exatamente. O jogo já está marcado para a próxima quarta-feira, dia 4 de julho, mas o local ainda não está definido. Por quê? Porque o Deusdete Melo foi interditado, porque o Flamengo entrou com a liminar e o Tribunal de Justiça Desportiva aceitou a liminar, interditando o Deusdete Melo por más condições de jogo. Provavelmente a partida será disputada na Arena Itacoatiara, em Piripiri, mas ainda não é certeza e a federação deve divulgar amanhã o local desse jogo decisivo entre as 2 equipes. A torcida foi que não gostou nada dessa interdição do Deusdete de Melo e ontem estava também igualmente inspiradíssima, tal qual o nosso comentarista Flávio Meirelles, que aqui está disparando piadas à torto e à direito. Segundo os torcedores, se a partida não for no Deusdete de Melo, não tem partida. Verdade, torcida e nem os dirigentes do 4 de julho engoliram ainda essa decisão do TJD. E entraram com recurso. Exatamente. Inclusive, me parece muito... Não dá pra dizer que é uma coisa direcionada para que o Flamengo se classifique, mas é muito incoerente por parte da federação, do TJD, interditarem agora se o Comercial mandou 6 das suas 7 partidas na fase de classificação do Campeonato Piauiense no Deusdete Melo e nada foi feito para interditar o estádio. É muito estranho e é feio. Mais do que estranho, é feio para a federação e para o TJD. O Lindolfo Monteiro, que, diga-se de passagem, tá com iluminação nova, traves, como diz o Chico Filho. Lembrando a Copa de 70. Boa, Chico Filho. E sistema de som recuperado, tudo tranquilo. E quanto ao Deusdete de Melo, nada foi feito. Exatamente. Deusdete de Melo é um estádio... Muita gente acha que é culpa da prefeitura. Não, o estádio Deusdete de Melo, em Campo Maior, ele é um estádio do governo do estado. Já houve projetos para que o estádio fosse recuperado, foi iniciado uma reforma, essa reforma nunca foi concluída e não foi feita a contento. Até hoje fica esse imbróglio. O ex-presidente da Fundesp, o Marco Aurélio Sampaio, prometeu resolver o problema, saiu da pasta sem resolver. Enfim, é uma coisa que parece que vai ficar talvez para 2013. Só relembrando, essa obra no Deusdete Melo começou ainda em fevereiro desse ano, parou em março. A gente conversou com o Marco Aurélio na época, era pra obra ter voltado no finalzinho de março e até agora nada.
E o Comercial realmente tem um jogo difícil no domingo contra o Sampaio Corrêa. Vai ser um jogo bem mais complicado que foi o jogo do Flamengo. E já falando desse jogo, só uma coisinha, que foi hoje de manhã, já teve problema com ingressos lá em São Luís. A gráfica que estava responsável por distribuir a meia entrada não deu, os ingressos começaram a ser vendidos e a gráfica não entregou os ingressos de meia entrada, então quem está tentando comprar a meia entrada ainda não pode comprar. Exatamente. No estádio Nhozinho Santos, nessa semana, no início da semana, a federação já disponibilizou carga máxima de 12 mil ingressos para o jogo. Vai ser um jogo chave pro Comercial, é a segunda partida, enfrenta o líder e o favorito à liderança do grupo, que é o Sampaio Corrêa, e fora de casa. Tarefa dificílima para os comandados aí do Fernando Polozzi. O jogo será domingo no estádio Nhozinho Santos. Agora só voltando ao Campeonato Piauiense, antes de Flamengo e Comercial se enfrentarem pela segunda partida decisiva, eles já saberão com quem um dos dois vai disputar a final do Campeonato Piauiense. Por quê, mano? Por que, Flávio Meirelles? Porque no domingo, enquanto o Comercial estiver jogando lá no Nhozinho Santos contra o Sampaio Corrêa, em Parnaíba e 4 de julho farão o segundo jogo das semifinais do estadual. Lembrando que o primeiro jogo também foi polêmico, com muita 3 polêmica. gols anulados, e tá também mais um jogo semifinal pegando fogo, vai ser lá no estádio Monsanto. Exatamente. O Parnaíba se classifica se não sofrer gols no campeonato, um empate classifica o Parnaíba para as semifinais, e uma vitória simples por parte do 4 de julho classifica o time de Piripiri para a decisão do campeonato. Pelo que se viu no jogo da última sexta-feira, o 4 de julho parece superior ao time do Parnaíba, embora tenha ficado atrás do time do Litoral na fase de classificação do Campeonato Piauiense. Porém, como eu disse na segunda-feira, o jogo é jogado e o lambari é pescado. Deus. Vamos encerrar agora o Campeonato Piauiense Série D e vamos falar do jogo de ontem à noite. Libertadores, Boca Juniors e Corinthians. Ontem que foi o dia dos jogos importantes. Começou com a Euro às 3h45, depois Campeonato Piauiense, que já foi esse jogão que valeu muito ingresso, e agora, à noite no caso, Libertadores foi um jogo chorado. E mais uma vez, Romarinho veio do banco para decidir a história. Flávio Meirelles. O chato de comentar essa partida hoje é que a gente vai comentar a partida com 40% dos torcedores corintianos mortos, né? Porque eles quase morreram do coração ontem no jogo em La Bombonera, sofreram bastante, mas enfim, o empate de 1-1 do Boca com o Corinthians mostrou mais uma vez o quão maduro é esse time do Corinthians. Ao contrário de muitas equipes que já foram à Bombonera e tremeram e caíram na pilha dos argentinos, o Corinthians foi um time que se manteve concentrado a partida inteira. Aliás, esse time do Corinthians tem se mostrado muito concentrado ao longo de todas essas fases decisivas. Foi assim contra o Vasco, foi assim contra o Emelec, foi assim contra o Santos. Time muito bom, muito seguro na defesa. Leandro Castan fez uma excelente partida. Não é um zagueiro que encha meus olhos, mas desde o ano passado vem jogando muita bola. Fez mais uma grande partida ontem. O Ralf e Paulinho dispensam comentário, os dois sempre são excelentes. O Emerson Sheik, como sempre faz, não fugiu do pau. E no finalzinho do jogo, faltando 15 minutos para acabar a partida, o Corinthians perdendo, o Tite me vem e vou tirar o Danilo, vou botar o Romarinho. Quem é o Romarinho? Romarinho, no final de semana, no clássico entre Palmeiras e Corinthians, marcou 2 golaços pelo Corinthians na vitória sobre o Alviverde. Entrou ontem com uma carga de responsabilidade muito grande. Todo mundo, o Romarinho, uma grande aposta, uma promessa, não sei o quê. E tinha muita gente receosa do que o Romarinho poderia fazer. Por quê? Porque a partida de ontem foi a estreia do Romarinho em competições internacionais. O Romarinho é um garoto jovem, veio aí do Rio Branco de Americana, disputou o Campeonato Paulista pelo Bragantino e estava fazendo sua estreia em partidas internacionais. Em La Bombonera, numa final de Libertadores. E na primeira bola que ele pegou, fez um golaço, deu um tapinha na saída do goleiro, marcou o gol de empate do Corinthians. Pronto, agora o Romarinho, já tem gente falando do Romarinho na Copa de 2014. Calma, muito bom moleque, muito bom jogador, mas calma. Mas o que deixa isso mais engraçado é como tá brilhando essa estrela do Tite, hein? O Tite bota o Danilo faz gol. Bota o Romarinho faz gol.
tira o Júlio César, bota o Cássio, o time não perde mais. É o verdadeiro Incrível. Midas. Tá com um toque mesmo. O que ele tá tocando tá virando ouro. Realmente, essa comparação com Midas é muito, muito feliz. O Tite tá numa estrela incrível e o Corinthians parece cada vez mais próximo de um título. Agora, Embora a gente deva salientar, na Libertadores de 2000, o Palmeiras foi à La Bombonera, fez uma grande partida contra o Boca Juniors, empatou em 2-2, teve aquele golaço do pênalti de cabeça de costas, e quando veio decidir aqui em São Paulo, o time paulista entregou a paçoca. Por quê? Porque eles fizeram um grande resultado, se encostaram nesse resultado e não souberam definir a partida de volta. O Corinthians não pode cair na bobagem de achar que ganhou o título da Libertadores nesse primeiro jogo. O bom desse time do Corinthians é o seguinte, que eles comemoraram muito o primeiro resultado contra o Santos, aquela vitória, e no segundo jogo foram concentrados o suficiente para não se abalar com o gol que sofreram do Santos. Enfim, esse time parece muito concentrado, muito focado, e 2012 parece que vai ser mesmo 2012 o fim dos tempos, e o Corinthians está muito próximo do título da Libertadores. agora vale também ressaltar a dobradinha Riquelme e Mouche. Que o Riquelme ontem, bolas incríveis que a gente pensava que realmente sairiam, caíam milagrosamente no pé do Mouche. O Mouche levava a bola para o Boca e por muito pouco, no finalzinho da partida, aquela cabeçada do Viatri não dizima uma torcida inteira do Corinthians. Destaque para mais uma boa partida do Cássio, que realmente está salvando o Corinthians nas últimas partidas. O Cássio não é um goleiro 100%, não é um monstro, não se compara ao Júlio César, não se compara a um Buffon, não se compara evidentemente a um Cacilhas, mas é um goleiro que tem se saído muito bem com a camisa do Corinthians, embora ainda falhe bastante nas bolas cruzadas por cima. Mas ontem, mais uma vez, ele fez algumas boas intervenções e, como a Manu disse, a torcida do Corinthians tem que agradecer muito ao Viatri. E parece piada, mas o Viatri sempre é cotado para defender o Palmeiras quando o Palmeiras procura um centroavante. Ou seja, agora que a torcida quer mesmo que o Viatri vá pro Palmeiras, porque o que ele fez ontem, perdeu uma bola, um gol, uma oportunidade dentro da pequena área, com o goleiro batido, só ele à trave, foi realmente sensacional. E só uma coisa, mano, falaste do Riquelme e do Mouche, os dois tiveram uma noite realmente muito boa, e se o Santiago Silva, El Tanque, estivesse numa noite boa também, é bem provável de que o Corinthians voltaria da Argentina com uma derrota na bagagem. Lembrando o retrospecto do Corinthians Libertadores, jogos em casa, ainda não perdeu. Não perdeu, o Corinthians tem a melhor defesa da Libertadores, e o Corinthians não perdeu não só em casa, ele não perdeu na competição ainda. Se o Corinthians for campeão da Libertadores, vai ser campeão invicto, o que é uma marca a ser registrada, é uma marca histórica que poucos times conseguiram. Já vai ser uma marca pro Corinthians conquistar a Libertadores, ainda conquistar invicto. Vai ser uma marca para todo o continente. E acho que o comentário mais oportuno a respeito do lance do Viatri foi da Priscila Fernanda, do Morte Súbita, do curso de Comunicação Social, que em uma palavra ela definiu: David Zou. Muita gente comentou sobre isso, de que ele tinha encarnado o David, e foi realmente uma chance. Acontece, futebol. Enfim, e hoje, só lembrando, depois de Campeonato Piauiense, de Libertadores que a gente teve ontem, hoje nós teremos partida decisiva na Eurocopa 2012. Só falando de ontem, Espanha e Portugal empataram em 0-0, foram para os pênaltis, e como os deuses do futebol são maldosos, João Moutinho tinha feito uma partida sensacional, perdeu um dos pênaltis de Portugal, depois o Bruno Alves perdeu outro, a Espanha se classificou para a final. É a terceira final consecutiva de torneios importantes que a Espanha se classifica. Foi finalista e campeã da Eurocopa em 2008, foi finalista e campeã da Copa do Mundo em 2010 e agora é finalista da Eurocopa em 2012. Já Portugal, um título para um feito inédito, que nenhuma seleção ainda conseguiu esse feito de 3 títulos grandes seguidos. Exatamente. E a seleção de Portugal fica aquela sensação de que o time fez bem mais do que se esperava dela. Era uma equipe que muita gente apostava que ia cair na primeira fase, porque caiu no grupo da morte, que tinha a Alemanha e a Holanda. O time se classificou, chegou às semifinais, caiu numa partida, caiu de pé
por assim dizer. Uma partida que muito equilibrada, onde a Espanha não teve o domínio que teve nas outras partidas da competição. E hoje será definida quem enfrentará a Espanha na final, num jogaço que a gente vai acompanhar. Alemanha e Itália, partida aí para acabar com os corações de alemães e italianos e os simpatizantes de ambas as seleções. Essa semifinal da Euro totalmente histórica, né? Primeiro o confronto ibérico e agora a Alemanha e Itália que se envolveram historicamente na Segunda Guerra Mundial. Simplesmente está incrível essas semifinais de Eurocopa. E são equipes com muitos títulos em Copa do Mundo. A Itália tetracampeã mundial, a Alemanha com seus 3 títulos mundiais. Será um jogo muito interessante. A Alemanha tem, para esse confronto, o melhor time. Só que a Itália surpreendeu muita gente. Não era favorita a chegar às semifinais, mas o Prandelli, que é um excelente treinador, ajeitou o time, começou com 3 zagueiros, agora voltou à linha de 4 e o time tem muita qualidade no passe, muita categoria em tocar a bola. Enfim, parece um time muito maduro. Dá pra fazer até um pouquinho o comparativo com o Corinthians. Muito maduro, muito concentrado. E tem jogadores que não são craques mundiais, mas que podem definir a partida. O Cassano é um jogador extremamente técnico, muito inteligente. O Pirlo, maestro, esse sim, cracaço de bola, um dos melhores jogadores da Euro. E tem Mário Balotelli, louco, endiabrado, perturbado, mas muito bom de bola. Finaliza muito bem, toca muito bem, protege muito bem e é frio como ninguém nessa Itália. Pode ser um ponto a favor da seleção de Cesare Prandelli. E o que dizer da Alemanha de LoL, né? Que tem Super Mario, que tem Close e que tem Marco Reus, que entrou aí de titular no último jogo do nosso querido Borussia Mönchengladbach. Tem o Schweinsteiger, que tá jogando bola demais. Tem um dos melhores goleiros do mundo. Tem um dos melhores laterais do mundo, que é o Lan. Vai ser um confronto realmente sensacional esse Alemanha e Itália. É quase uma final antecipada. Já poderia aí ser uma final. A Espanha é o prêmio da competição. Que prêmio esse, viu? E o Universitário Esportiva volta já. Vem aí o 29º Salão Internacional de Humor do Piauí, de 26 a 30 de junho, no Complexo Cultural da Praça Pedro II. Música, teatro, dança, literatura, poesia, cartoons, caricatura e charges do mundo todo, no coração de Teresina. Salão de Humor do Piauí, venha se encher de cultura e se divertir, de 26 a 30 de junho, na Praça Pedro II. Apoio FM Universitária e Altec Studio. 96,7 Universitária Esportiva. A leitura abre portas. A Biblioteca Carlos Castelo Branco foi aberta ao público em 1995 na Casa da Cultura de Teresina. Seu acervo pertenceu ao jornalista piauiense que dá nome à biblioteca e foi doado por sua viúva à Prefeitura de Teresina. São mais de 5.800 exemplares no acervo, abrangendo livros e periódicos nas áreas de Direito, Política, Economia, Sociologia, Jornalismo e Literatura, além de diversas enciclopédias. Biblioteca Carlos Castelo Branco, Casa da Cultura de Teresina, Rua Rui Barbosa, número 384, Praça Saraiva Centro. Funciona das 8 da manhã à 1 da tarde e das 2 às 5:30 da tarde. Frequente nossas bibliotecas, leia mais e abra as portas do mundo para você. 96,7 Universitária Esportiva. E vamos falar de seleção brasileira. Os craques da seleção brasileira estão dando um show no Torneio Internacional de Futebol de 5, que é o futebol disputado para deficientes visuais, que está acontecendo em Madrid, na Espanha. A equipe venceu só todas as partidas da competição, superando Argentina, Espanha, Inglaterra e França. O formato do torneio é em pontos corridos e o Brasil pode garantir o título hoje às 13h30, quando enfrenta a China. Todas as equipes que participaram do torneio estão nas Paralimpíadas de Londres, que começa no final de agosto, dia 29. A participação brasileira faz parte do planejamento de preparação para a seleção bicampeã paralímpica para disputar a disputa da principal competição paradesportiva do mundo.
E essa é a tabela de classificação do torneio. O Brasil com 12 pontos na primeira posição e a Argentina logo em seguida com 9 pontos. Espanha vem em seguida com 5 pontos, França depois com 3 pontos. China com 2 pontinhos e Inglaterra também com 2 pontinhos. E vamos falar também do Kaká, que os jornais italianos estão falando que ele vai ser companheiro do Conca. Tá sabendo disso, Flávio? Tô sabendo, mas eu acho muito difícil que o Kaká abra mão aí de ter uma carreira no futebol europeu, de prolongar sua carreira no futebol europeu para ir para a China. Os jogadores que têm ido para a China são jogadores, exceto o Conca, que saiu do campeão brasileiro à época, o Fluminense, para ir para lá ganhando 10 vezes o que ele ganhava no Fluminense. O resto são jogadores em final de carreira ou jogadores de qualidade secundária no futebol. O Drogba, jogador em final de carreira. O Anelka, jogador em final de carreira. São jogadores que não estão mais no ápice da sua forma e que já passaram dos 33 anos. O Kaká completou 30 anos recentemente, ainda tem muita lenha para queimar e ainda tem muito gigante europeu interessado na sua contratação. Ou seja, é pouquíssimo provável de que ele vá para o futebol chinês. O Guangzhou Evergrande ofereceu 18 milhões de euros, cerca de 46,5 milhões de reais, mas a exigência do Real Madrid é de 25 milhões de euros, 64,6 milhões de reais. E ainda tem Paris Saint-Germain também disputando e Milan disputando o Kaká. E também tem notícias do Flamengo. Parece que Joel Santana tá com a corda no pescoço, agora vai ser puxada de vez. E pelo que dizem lá no Flamengo, o que a gente vê é que ele pode até não fazer o jogo de amanhã já. O nosso querido Ricardo Souza está feliz com a possibilidade do... final de semana o jogo, gente, desculpa. Isso, do Joel Santana sair do Flamengo. 4 nomes estão sendo cotados. Na minha visão, são 2 muito bons, que é o Sampaoli, o treinador de Laú, da Universidade del Chile, é um dos nomes cotados. O segundo nome mais cotado é o Marcelo Oliveira, o treinador do Curitiba, que está na sua segunda final da Copa do Brasil. E os outros são nomes obscuros, estranhos e que não tem muito apelo junto à torcida e pouquíssimo apelo também junto à direção. Um é o Dunga, que não trabalhou em nenhum outro local além da seleção brasileira, de onde ele saiu depois da Copa do Mundo de 2010. E, meu Deus, pasmem, torcedor flamenguista, sente na cadeira. Adilson Batista pode pintar na Gávea. Adilson Batista, pra quem não lembra, foi aquele rapaz que estava no São Paulo. Treinou e teve passagem frustrada por São Paulo, Corinthians, Santos e até Atlético Goianiense. Aí tem uma novidade, torcedores piauienses conhecem, Marcão, que foi técnico do River, voltou a treinar no Fluminense, vai fazer a partida Fluminense e Flamengo, comemorando o centenário dos clubes. Então ele tá lá no Fluminense treinando ontem, já tinha na internet as fotos dele treinando com o Thiago Silva, com muita força ontem. E hoje no Troféu Brasil, pessoal, todo mundo torcendo pra Joelma nos 400 metros rasos. Às 16h25 no estádio Ícaro Melo de Castro, em São Paulo, no Ibirapuera. Bem, não temos mais tempo. Hoje o programa chegou ao fim. O programa apresentado por Emanuele Madeira e Neila do Rego Monteiro, com a participação de Flávio Meireles. Gente, o programa volta amanhã às 11h30. Não esqueçam de sintonizar na FM Universitária. E estamos em contagem regressiva. Segunda-feira, programa número 5 especial para vocês. Um abraço para Andelson, Abner Júnior e Sidney Santos, que estão no carinho da audiência. Muito obrigada pela audiência e continue com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva.